nós fazíamos um trabalho, né, meio combinado, né? Nós tínhamos que pensar na fábrica, certo? Mas o sindicato não é GM, né? Nós não temos aqui sindicato por fábrica, né? Nós tínhamos preocupação com a categoria dos metalúrgicos de São José dos Campos e região, né? Que é São José, Jacareí, Caçapava e Santa Branca, certo? É toda essa base territorial. Nós tínhamos essa preocupação com o conjunto, mas nós também não parávamos somente na nossa região. Nós tínhamos preocupação com a construção da CUT, Central Única dos Trabalhadores. E no Congresso dos Metalúrgicos, no Congresso da CUT, dessa central que nós fundamos, apareceram as bandeiras de luta. E uma das bandeiras de luta era a redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais. Se na greve de 84 o fator mobilizante foi a reposição salarial, reivindicação economicista, em 85 mudou de eixo. Os trabalhadores pegaram uma luta histórica da classe operária, que é a redução da jornada de trabalho. Vocês sabem que no começo da industrialização, indo para trás na Revolução Industrial acontecida na Inglaterra, a jornada de trabalho era de 16 horas. Crianças com 12 anos estavam ao pé da máquina. Isso na Revolução Francesa, a Revolução Industrial acontecido na Inglaterra, em 1880 e pouco, não peguei data aqui para falar com vocês. E isso acontecia em 1980, certo? Estava acontecendo. Crianças que trabalhavam, não se tinha. A ditadura foi tão pesada do ponto de vista da consciência que achava natural uma criança, né, de 12 anos trabalhar, certo? Ao invés de focar para a escola, para a sua educação. E os trabalhadores trabalhavam 48 horas, entendeu? Jornada de 8, 9, 10 horas por dia. Então foi um eixo, sim, de luta importante, que é a história de resistência dos trabalhadores, sempre se pautou na redução da jornada de trabalho. E nós fazíamos reuniões, até porque nós já estávamos bem organizados dentro da fábrica, com CIPA combativas, com comissão de fábrica, com os diretores, com os nossos boletins, né? Cursos de formações que fazíamos, né? Então teve uma força, assim, do ponto de vista de consciência dos trabalhadores nessa luta, né? Sabíamos que a greve seria dura, né? E preparamos os companheiros para essa resistência. Num dado momento dessa greve, a direção da empresa mandou 93 companheiros embora. E não era qualquer 93 companheiros. Eram esses mesmos companheiros, né? Cipeiros, companheiros representativos dentro da fábrica. Nós estávamos fazendo greve de revezamento, né? Os companheiros iam no seu turno e ficavam parados, né? A partir desse momento a greve ficou todo mundo dentro da fábrica, né? Certo? O importante saber que essa greve de 85, por pouco, muito pouco, não teve a invasão de tropas, da polícia, entendeu? E nós os trabalhadores se prepararam para essa resistência. Numa conversa que nós tivemos na Portaria 2, quando o então deputado José Genuíno desceu do helicóptero para intervir, para que não tivesse o confronto, o presidente da General Motors, Bremer,
Ele falou: eu exijo que as tropas invadam, porque se não morrerem hoje, morrerão amanhã. Eu ouvi aquilo lá e fiz a seguinte interpretação da fala dele: que para as empresas, trabalhador realmente não morrer hoje, morre amanhã, porque nós trabalhadores para as empresas, nós éramos considerados como peça de reposição. Morreu um, põe outro, certo? Até hoje eu não consigo entender por que na assembleia final dessa greve escolheram para defender a saída dos trabalhadores, eu fazer a defesa em assembleia, e para defender a permanência, o Pedro Rosa. Pedro Rosa ligado a, então, Convergência Socialista, e eu ligado ao PT, certo? Ao PT e a CUT, né? Era tudo, tanto eles eram do PT como eles eram da CUT, mas só que tinham posições diferentes. Tipo a Convergência Socialista, mas o PT que não era da Convergência Socialista, vamos dizer assim, né? Eu não sei se foi para preservar as maiores lideranças, porque, para mim, quem tinha que fazer a defesa da permanência, da saída, era José Luiz Gonçalves, nosso presidente. E para defender a permanência, para mim, tinha que ser o Toninho, que era o secretário, né? Por conta disso, os companheiros mais... bom, o resultado da Assembleia, né? Venceu a saída, né? Mas teve esses companheiros mais arraigados na luta, de uma certa forma, falaram que eu entreguei em Assembleia, né? Que dava para resistir mais, né? É difícil a gente ficar conjecturando, não acho, né? Mas do meu ponto de vista, da minha parte, foi importante ter feito isso. Apesar das demissões, apesar de ficarmos um tempo ausente dentro da fábrica, na construção da Constituinte, em função dessas lutas todas, foi reduzido a jornada de trabalho, sim, dos trabalhadores, e a gente vive, de uma certa forma, contente por ter cumprido, né, intensamente esse período, né, da minha geração. É importante saber que nós perdemos todos os direitos trabalhistas, né, da época, né, e entramos com um processo de anistia, onde a maioria dos trabalhadores foram anistiados. No caso, por problemas de documentação que está sendo resolvida, eu e o José Laurindo, que é um companheiro contemporâneo, que participou com a gente, ainda não foram agraciados do ponto de vista econômico, né? Certo? Quais são os pontos positivos desse movimento todo? Eu creio que mudamos do ponto de vista conjuntural, né? Certo? A correlação de força da sociedade está alterada em função desses movimentos. Eu acho isso muito positivo, certo? Eu penso, sim, também o resultado positivo do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista político, temos aí locais que pensam na construção da cidadania, pensam e agem na construção da cidadania. Temos também governos, do ponto de vista estadual, né? Não em São Paulo, mas em outros estados, que fazem parte de todo esse conjunto, né? Eu creio que, de uma certa forma, o ponto positivo é macro. Hoje, por exemplo, a mulher não aceita coisas que de forma passiva ela era obrigada a aceitar. Hoje, a gente percebe que a criança e o adolescente, entendeu, tem mais proteção. Essa mudança se deu em função não somente da luta operária, mas de toda a resistência da qual a gente fez parte, né? Esse é o saldo positivo.
O saldo negativo que eu vejo do ponto de vista macro é que não era necessário nós passarmos por essa ditadura militar. Certo? A truculência militar massacrou consciências, destruiu gerações. Esse é o ponto negativo. Eu não consigo perceber a luta de qualquer militante sem pensar do ponto de vista macro. Eu não consigo ver a evolução, porque nem tudo está pronto, do ponto de vista individual. Eu sempre vejo de forma coletiva. E eu creio que o saldo positivo é essa história de reafirmação e construção da democracia, fortalecendo as entidades democráticas. Né? O que eu acho positivo não é toda uma sociedade dizendo ditadura nunca mais. O que eu acho positivo é setores da sociedade dizendo vamos à busca da verdade. Vamos reparar o erro do passado. O que eu acho positivo é o Estado brasileiro, hoje democrático, pedindo perdão a essa geração que foi, de uma certa forma, proibida de pensar.